Olá, o Jornal Parlamentar está no ar. Eu sou Lívia Machado e a partir de agora você confere os destaques de tudo que foi debatido pelos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E a gente inicia a nossa edição trazendo um tema super importante. A cor laranja no mês de maio lembra da conscientização pelo fim do abuso e da exploração contra crianças e adolescentes. O presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado alertou sobre o tema. A campanha Maio Laranja nasceu em Mato Grosso do Sul em 2018 e desde então se espalhou por todo o país, simbolizando a luta contra o abuso e exploração sexual infantil. Dados do Ministério da Saúde apontam que, entre 2020 e 2024, foram registrados mais de 3 mil casos de violência sexual em Mato Grosso do Sul. Em decorrência dos altos índices registrados no estado, a Assembleia Legislativa tem discutido o tema com frequência. Adriano Vargas, presidente da Associação de Conselheiros Tutelares, visitou a Casa de Leis e falou da importância do combate a esse tipo de crime no estado. Toda a sociedade tem que estar atenta, toda a sociedade tem que pensar na importância disso, porque muitas vezes ele acontece de forma calada, ele acontece dentro da residência, ele acontece no meio social, onde a criança está inserida. Então é um tema que primeiramente a gente tem que sensibilizar, mostrar para a sociedade que infelizmente ele existe e a gente precisa enfrentar, a gente precisa combater, a gente precisa estar atento a isso. Mato Grosso do Sul possui atualmente mais de 400 conselheiros tutelares em atuação, distribuídos em 87 conselhos espalhados pelos municípios do estado. Esses profissionais desempenham um papel essencial na garantia dos direitos da criança e adolescentes, atuando diretamente na proteção e fiscalização de possíveis violações. Muitas vezes o conselho tutelar ele é a porta de entrada, ele é onde chega primeiramente essa informação, onde o conselheiro necessita de uma rede de atendimento. A criança precisa de uma rede de apoio para que realmente os direitos dela sejam garantidos. Lembrando que isso é direito, não é favor. Então aquela criança ela vai precisar de um atendimento posterior de acompanhamento psicológico, vai precisar da atuação da polícia para uma investigação de fato, para entender o que aconteceu e responsabilizar o autor. O conselho tutelar ele tem um papel primordial nessa atuação e hoje a gente tem 435 conselheiros tutelares titulares, mais os suplentes no nosso estado, que estão diariamente atuando. Não importa se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, feriado, de madrugada, a gente tem sempre um conselheiro tutelar, uma conselheira tutelar à disposição, pronta para garantir os direitos das nossas crianças. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. A campanha promove diversas ações de conscientização, incluindo palestras, caminhadas e oficinas educativas. Uma das nossas ações tem sido a campanha do maio. Ela não se inicia, não se encerra somente no maio. É uma campanha maior de mobilização, mas a gente faz ao longo do ano todo, por meio de palestra, conscientização, orientação, entrevistas. A gente tem feito por meio da associação uma campanha, uma provocação com todos os conselhos tutelares do estado. A gente tem 87 conselhos tutelares no estado que todos os dias estão municiando a gente. Olha, aqui está a nossa campanha, olha, a gente fez essa visita, a gente fez essa panfletagem, a gente fez um canteiro, onde a gente está mobilizando a respeito desse tema. Ele ainda relembrou o recente ataque à conselheira na cidade de Bela Vista, que foi agredida com golpes de foice na cabeça. Ela foi socorrida e levada para o hospital. Infelizmente, na última semana a gente teve uma situação trágica em que uma conselheira tutelar, no exercício da sua função, protegendo uma criança, garantindo direito de criança, ela foi atacada com uma foice por um usuário. Ela teve que fazer tomografia, faz vários exames. Toda a nossa solidariedade e repúdio ao ocorrido e apoio à conselheira Néia de Bela Vista. Mas é importante que os deputados conheçam de perto essa realidade, porque muitas vezes é um trabalho silencioso, é um trabalho que acontece de forma calada, as pessoas não se dão conta do quão importante ele é e a gente proteger a nossa infância e a gente cuidar do nosso futuro. E parabéns aí ao trabalho de todos os conselheiros tutelares, lembrando que são profissionais que precisam ser respeitados quando estão atuando. Bom, o deputado Renato Câmara repercutiu durante sessão plenária o embargo nas exportações de frango após o diagnóstico de gripe aviária no Brasil. O parlamentar relatou os impactos para o setor.
Eu estou ao lado do deputado Renato Câmara, ele que é coordenador da Frente Parlamentar da Avicultura, aqui da Lemes. E ele fez esse alerta durante o uso da tribuna com relação a essa suspensão, né, do estado de emergência em saúde animal por 60 dias no Rio Grande do Sul por conta desse primeiro foco de gripe aviária. Deputado, ontem a Frente Parlamentar se reuniu com relação a esse assunto. Como que o senhor tem dialogado com relação a esse tema e como que está a situação de Mato Grosso do Sul com relação a esse primeiro foco identificado no Rio Grande do Sul? Bom dia. Bom dia. Primeiro passo é a gente entender exatamente a dimensão da realidade dos focos que estão sendo encontrados. Foi encontrado um foco no Rio Grande do Sul e outro em Tocantins. Porém, isso não afeta o nosso estado, porque existe uma lei federal que é comum no comércio internacional de status de país livre de gripe aviária. Então, quando você tem um foco, automaticamente vários países, por um critério de proteção, acabam suspendendo as suas exportações. E isso aconteceu no nosso estado, né? Essa lei afetou o nosso estado, que suspendeu essas exportações de alguns frigoríficos que nós temos para exportação aqui no Mato Grosso do Sul. Porém, nós não temos nenhum foco aqui no Mato Grosso do Sul. Isso é muito positivo e estivemos em várias reuniões ontem. Estive no Ministério de Agricultura e Pecuária, aqui com o representante, que é o coordenador, superintendente Roldon, discutindo quais são as medidas, as próximas etapas que precisam ser cumpridas. E ontem à tarde, numa reunião promovida pela Semadesc, reuniu mais de 40 representações, né? O IAGRO, o MAPA, a FamaSul, a Avimasul, que representa os avicultores, a Aviglória, várias associações que nós temos no estado, onde discutimos exatamente isso, né? Aumentar a vigilância dos procedimentos que já são realizados e muito cuidado com aves, né, silvestres, porque esse é um problema. Às vezes uma ave entra em alguma granja e pode contaminar, porque como o início desse foco provavelmente foi aves silvestres, então elas podem estar contaminadas e podem, de alguma forma, vir para o nosso estado na sua trajetória de migração. Então nós temos que cuidar das telas, dos aviários, manter essa vigilância para que nós possamos continuar com esse status de estado livre de gripe aviária. Os deputados aprovaram um projeto do governo do estado que alterou alguns trechos das leis que regem o Estatuto dos Servidores do Executivo e também a Previdência Estadual. Entre as mudanças, algumas que garantem a continuidade da concessão de auxílios. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou em segunda discussão um projeto de lei que visa modernizar e reestruturar a AGPREV, a Agência de Previdência Social do Estado. A proposta altera e acrescenta dispositivos em 3 leis estaduais, número 1102 de 1990, número 3150 de 2000 e número 3545 de 2008. O objetivo principal é adaptar o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais às novas exigências trazidas pela Constituição Federal após a reforma da Previdência Nacional. Entre os destaques está a inclusão de benefícios que passaram a ser estatutários após a reforma, garantindo a segurança jurídica dos servidores. Uma das mudanças mais significativas é a concessão da licença maternidade também a servidoras que tiveram natimorto, uma medida de sensibilidade social que atende a uma demanda histórica. O projeto também ajusta a alíquota da contribuição patronal relativa aos planos de saúde oferecidos aos servidores proporcionalmente ao número de beneficiários.
Outra novidade é a criação de um novo quadro de cargos em comissão exclusivo para a AGPREV, com o objetivo de instituir novas diretorias e aprimorar a estrutura organizacional da entidade. Também está prevista a possibilidade de pagamento de verbas aos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, considerando as responsabilidades desses órgãos. Todas as despesas decorrentes da proposta serão custeadas pela taxa de administração da própria AGPREV. É uma coisa importante, inclusive, nesse projeto, né, que já foi debatido aqui, que não há nenhuma modificação em relação à contribuição de servidores e também não há nenhum aumento de contribuição para os planos de saúde, que tem mais de 10 mil vidas. E também algo que não foi pouco dito nesse projeto, que é algo inovador e importante do ponto de vista social e humanitário, que esse projeto também implanta para as servidoras do Estado de Mato Grosso do Sul o direito à licença maternidade a mães de filhos natimortos, né, que é uma coisa absolutamente importante do ponto de vista social e humanitário. Esse projeto também contempla a licença maternidade para mães de filhos natimortos. O projeto de lei segue agora para a sanção do governo do estado para entrar em vigor. O deputado Pedro Kemp pediu que o governo do estado analise a implantação do teste do pezinho ampliado na rede pública. E esse teste poderia detectar aí um número maior de doenças já no primeiro dia de vida. Implementar no âmbito do estado a Lei Federal 14.154 de 2021, que aperfeiçoa o Programa Nacional de Triagem Neonatal, por meio do estabelecimento de rol mínimo de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho. O teste de triagem neonatal ampliado, também conhecido como teste do pezinho ampliado, é uma versão mais abrangente do exame básico, que detecta um maior número de doenças e condições metabólicas e genéticas em recém-nascidos. Embora o teste básico obrigatório no Brasil detecta cerca de 15 grupos de doenças, o ampliado pode identificar até 50. Começa a tramitar aqui na casa projeto de lei que quer garantir prioridade no atendimento em fisioterapia para mulheres que realizaram a mastectomia. Segura às mulheres submetidas à mastectomia prioridade no atendimento e tratamento fisioterapêutico no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 1º. Fica assegurada às mulheres mastectomizadas prioridade no atendimento e tratamento fisioterapêutico em toda a rede pública de saúde do estado de Mato Grosso do Sul após a realização da cirurgia. Parágrafo único. Para que o atendimento seja preferencial, a mulher mastectomizada deverá informar essa condição no momento do agendamento e apresentar documentação médica comprobatória, que consiste em laudo médico informando o diagnóstico de câncer de mama, a realização da mastectomia e a necessidade de tratamento fisioterapêutico. A presente proposta visa garantir prioridade no agendamento e tratamento fisioterapêutico às mulheres mastectomizadas no estado de Mato Grosso do Sul. Tal medida justifica-se pela importância crítica da fisioterapia no pós-operatório da mastectomia. A doação de sangue é um tema que nunca deve deixar de ser debatido, não é mesmo? E nas escolas, além do debate, uma campanha de incentivo à doação foi proposta e também começou a tramitar. Na última quinta-feira foi aprovado o projeto do deputado estadual Paulo Duarte, que amplia o programa educacional sobre doação de sangue em todas as escolas da rede pública estadual. Esse é um projeto que inclusive foi sugestão, do meu amigo professor Carlão, que é do Instituto Sangue Bom, que tem uma história ligada a essa questão de doação de sangue. Ele teve um câncer de medula, então a vida dele foi salva, porque ele teve uma pessoa que doou a medula para ele. Então, e essa ideia do projeto, que vai ser votado hoje em segunda, ele estimula, conscientiza na rede estadual de ensino. Então, com o jovem, com o adolescente, porque há muito preconceito ainda em relação à doação de sangue. A gente tem, durante o período de inverno, uma redução drástica
do volume de sangue dos hemocentros, do hemonúcleo, por conta das pessoas não irem doar. Então, e a ideia foi fazer justamente um projeto que estimule a rede estadual de ensino, porque aí você vai estimular o jovem, o adolescente, para que entendam, né, que todos nós possamos entender que a doação de sangue, ela salva vidas. E quem me sugeriu o projeto é fruto, né, de uma doação de sangue. Uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil coleta cerca de 3,5 milhões de bolsas de sangue por ano, o que representa pouco mais de 1,6% da população doando regularmente. Em Mato Grosso do Sul, a média se mantém próxima à nacional, mas ainda abaixo do ideal recomendado pela OMS, que é de 3% da população. Com o reforço nas escolas, a expectativa é de aumentar esse índice nos próximos anos, formando futuros doadores comprometidos com a saúde coletiva e a solidariedade. Que essa geração seja mais consciente que a nossa geração, já que ainda há um volume muito pequeno na doação de sangue. Eu acho que se a gente colocar isso no jovem e nas escolas, a tendência é que a geração que vem aí tenha mais consciência que a nossa em relação à doação de sangue. Mudando de assunto agora, o leilão da BR-163 em São Paulo definiu a continuidade da concessão nas mãos da CCR, que agora se chama Movita. Antes do leilão, nós conversamos aí com o deputado Júnior Mock, que representou os deputados e também reforçou o posicionamento dos parlamentares com relação aos problemas da atual concessão. Quem fez essa entrevista fui eu. Vamos conferir. E nós estamos acompanhando as discussões aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E mais uma vez, o deputado Júnior Mock usou a tribuna para falar da BR-163, só que dessa vez sobre a única empresa que participou do leilão da rodovia. Deputado, fala um pouco para a gente a respeito da sua fala na tribuna e a importância da gente estar trazendo mais uma vez aqui para a nossa Casa de Leis esse debate. Dia 22 estará ocorrendo em São Paulo o leilão na B3, leilão este que versa justamente sobre a proposta de repactuação do contrato de concessão da BR-163. Infelizmente, apenas um concorrente, a Motiva, que é, na verdade, a CCR, né? A ex-CCR, agora Motiva, é a única empresa inscrita para participar desse leilão. Então, na verdade, não vai haver um leilão, né? Você repactua para a empresa que já é a concessionária e que a gente demonstrou em números que ela foi inadimplente, que ela não cumpriu com o contrato originalmente pactuado, que apenas executou 18% daquilo que estava previsto de duplicação, que ela tomou recursos de empréstimos de bancos públicos e de 3 bilhões e 900 milhões, que recebeu de pedágio quase ou mais de 4 bilhões de reais ao longo desse período e investiu apenas como investimento 1 bilhão e 900. Então, acho realmente, né, eu fico indignado enquanto cidadão, não só enquanto deputado estadual, apenas externo aqui a voz daqueles que eu ouço na rua, no dia a dia. Nas audiências públicas, mais de 2.000 pessoas foram ouvidas e por unanimidade. A revolta e a indignação é a mesma. Mas, enfim, é bem provável, né, por ser a única inscrita para participar, que a Motiva venha a ser a concessionária que terá a responsabilidade de fazer não mais a totalidade da duplicação, mas 203 quilômetros a mais, 147 de terceiras vias, acessos, nós teremos passarelas nas cidades e terá 30 anos para fazer isso. Então, nós vamos ter obras, né, e esse contrato de concessão vai vigorar até 2054. Certo, entendendo o impacto de tudo que já aconteceu com o contrato da CCR-MS Vias e do que já foi debatido também aqui na Assembleia, de toda a documentação que foi produzida, audiências públicas, existe alguma forma do Estado de Mato Grosso do Sul, dos municípios, se defenderem, por exemplo, de que os mesmos erros sejam cometidos? Com certeza. Eu acho que, primeiro, nós precisamos, o pedido, quando nós entregamos ao Ministério Público Federal, não foi apenas no sentido de suspensão do leilão, mas ele também tem, né, nós solicitamos que seja determinada a realização de uma perícia técnica e contábil para apurar
exatamente quanto que a empresa arrecadou, quanto que ela tomou de empréstimo, quanto que ela investiu na rodovia, e ainda requeremos que, em se apurando a diferença entre aquilo que foi captado e aquilo que foi investido, que esses valores sejam revertidos para serem aplicados na própria rodovia, nas travessias urbanas, nas passarelas, nos viadutos, enfim, em obras necessárias e importantes para garantir a segurança viária de todos aqueles que trafegam pela BR-163. Tá certo, deputado. Obrigada pela sua participação com a gente e nós continuamos acompanhando o tema aqui. Com certeza, vamos estar muito atentos aí no dia a dia, na execução dessa repactuação e exigindo que haja o cumprimento daquilo que é pactuado. Pessoas com neurofibromatose vão ter os seus direitos equiparados aos de pessoas com deficiência aqui no estado de Mato Grosso do Sul após a aprovação de projeto de lei, o que deve amenizar as dificuldades diárias de quem tem a doença. Reconhecer direitos e garantir dignidade. Esse é o propósito dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ao aprovarem nesta terça-feira, 20 de maio, o projeto de lei que reconhece como pessoas com deficiência os pacientes diagnosticados com neurofibromatose. A doença é caracterizada pelo surgimento de múltiplos tumores que afetam, mais notadamente, a pele e o sistema neurológico. Esses tumores podem provocar sérias limitações funcionais, afetando diretamente a qualidade de vida desses pacientes. Ela, é uma doença que ela, ao se equiparar às pessoas portadoras de deficiência, ele passa a estar incluso nos benefícios. Então a ideia é essa, que eles sejam reconhecidos como tal e na relação dos beneficiários com portadoras de vários tipos de deficiência, desde hoje do transtorno do espectro autista, todos esses transtornos neurodivergentes, possam também incluí-las, porque senão eles ficam fora, isolados, e essa doença ela acaba não sendo incluída dentro daquelas para receber os benefícios. Com a aprovação dessa matéria, essas pessoas poderão ter acesso a direitos assegurados por lei, como atendimento prioritário, políticas públicas específicas e inclusão em programas sociais. Estima-se que 1 a cada 5.000 pessoas no Brasil seja afetada por essa condição. A inclusão dos pacientes com neurofibromatose é justamente porque essa doença, inicialmente, ela atinge, atinge toda a parte do sistema nervoso, pode ocasionar a paralisia, então é uma doença extremamente autoimune, uma doença extremamente complexa, e esses pacientes precisam ter um tratamento diferenciado e, inclusive, os benefícios previstos em lei, porque eles se equiparam em relação ao tratamento às pessoas com portadoras de deficiência. E o Jornal Parlamentar vai para um rápido intervalo, nós já voltamos, até já. Junte-se ao movimento Todas por Elas, pelo fim do feminicídio em Mato Grosso do Sul. Use o coração e seja um ponto de apoio para mulheres em situação de violência. Todos por elas. Use o coração. Todos por elas. Assembleia Legislativa, Poder Judiciário e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Você sabe qual a importância do trabalho dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa? Representar cada um de nós, cidadãos. A cada palavra proferida, a voz de muitas. Nos atos de fiscalização, a garantia de direitos. Nas leis propostas e aprovadas, melhorias na saúde, educação e segurança. Atração de novos investimentos que geram empregos, renda e o crescimento da nossa gente. Se os deputados estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável de nosso Estado, nós, os cidadãos, somos coautores dessa transformação. A nossa participação fortalece a democracia e ajuda a construir o futuro, o nosso futuro. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal.
Estamos de volta ao vivo com o Jornal Parlamentar. Deputados membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, liberam mais projetos de lei para análise no plenário. Em reunião realizada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação considerou constitucional e compatível com o ordenamento jurídico o projeto do deputado Neno Razucchi, do PL, que reforça as políticas públicas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. O relator, deputado Paulo Duarte, do PSB, destacou que a iniciativa é plenamente constitucional e garantirá o atendimento de qualidade a toda a população. Esse projeto é importante do deputado Neno e até inovador porque fala do atendimento multiprofissional, né, para detectar, ter o diagnóstico, né, das pessoas que têm esse transtorno, mesmo de forma tardia. As pessoas que são adultas já, que não tiveram o diagnóstico do TEA e que, através desse projeto, elas possam ter esse diagnóstico, mesmo que tardio, para que essas pessoas que às vezes passaram anos da sua vida sendo colocadas à margem da sociedade possam viver de forma integrada. Então é muito importante porque nós temos um trabalho muito forte dentro da Assembleia sobre as crianças, né, o que tem o diagnóstico precoce, mas aquele que não teve oportunidade de ter esse diagnóstico, agora com esse projeto, passa a ter essa condição, que mesmo tardiamente eu digo diagnóstico, e para que possa, dessa forma, ter os tratamentos e ser inserido na sociedade e conviver como todos nós convivemos, até porque todos nós, com as nossas diferenças, mas temos que ser tratados de forma igual e respeitosa. Também sob relatoria do presidente da CCJR, deputado Caravina, do PSDB, recebeu parecer favorável o projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza a Agência de Habitação Popular do Estado, a AGEAB, a doar um terreno para a construção de unidades habitacionais destinadas às famílias da comunidade quilombola Tia Eva, em Campo Grande. A Assembleia Legislativa tem a competência de aprovar doação de imóveis para fins habitacionais. A AGEAB tem interesse de construir moradias para a comunidade Tia Eva, né, para atender a comunidade quilombola, e foi encaminhado esse projeto. O projeto está dentro da legalidade e constitucionalidade para caminhar, e no mérito um projeto importante, porque habitação é a dignidade da população, ainda mais na comunidade do Quilombo. O projeto traz também, destaca que vai ser verificado todas as questões das moradias para atender as pessoas que efetivamente têm a descendência quilombola, né? Então é um projeto que vem de encontro com os interesses do governo do Estado de promover um grande projeto de habitação no Estado. Ainda de relatoria do deputado Caravina, foi considerado apto a regular tramitação o projeto do deputado Paulo Duarte, do PSB, que declara de utilidade pública estadual o Instituto Internacional de Culturas Afro-Brasileira e Indígena INCAI, com sede em Ponta Porã. Receber ligações de telemarketing ninguém gosta, mas à noite e também aos fins de semana é bem pior. A deputada Mara Caseiro propôs a criação de limites para essas ligações fora do horário comercial. Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul projeto de lei de autoria da deputada Mara Caseiro, do PSDB, que proíbe ligações de cobrança fora do horário comercial, incluindo sábados, domingos e feriados, de empresas credoras ou seus representantes, escritórios de cobrança, instituições financeiras e empresas de recuperação de crédito. A proposta busca proteger o consumidor sul-mato-grossense de abordagens abusivas e constrangedoras, especialmente em momentos destinados ao descanso e à convivência familiar. Em outros estados já existe a lei, então essas empresas de cobrança não podem fazer essas ligações durante o final de semana ou nos feriados. Então nós entramos para que o nosso Mato Grosso do Sul também tenha essa lei e que impeça essas ligações. Eu tive, inclusive, uma denúncia falando que num sábado e num domingo a pessoa não teve paz, porque eram assim 100 ligações num dia. Então assim, eu acho que, claro, a pessoa ter que pagar, tenha dúvida disso. Né? Nós não estamos defendendo aqui que não se pague as suas dívidas, tem que pagar, mas dentro
a cobrança tem que vir dentro do horário comercial. Se aprovado, o descumprimento da norma poderá acarretar penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. A ideia é garantir mais respeito à privacidade e ao bem-estar do cidadão sul-mato-grossense. Uma nova frente parlamentar deve ser criada na Assembleia após pedido ser apresentado pelo deputado Zeca do PT. O grupo deverá debater políticas de apoio à agricultura familiar. Por meio deste expediente, requer a mesa diretora desta Casa de Leis a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, onde atuarão de maneira unificada em função de interesses comuns, independentemente do partido político a que pertençam, sob a coordenação do autor do presente requerimento. Para a formalização da existência da referida frente parlamentar, requeremos à mesa diretora a aplicação daquilo que dispõe o regimento interno desta Casa de Leis, devendo constar do seu ato de criação os seguintes termos. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar. Parágrafo único. A existência formal da referida frente parlamentar coincidirá com o mandato da mesa diretora da 3ª e 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura. A inclusão do Miss e Mister Indígena no calendário do Estado, evento que desde 2011 acontece em Dourados, foi aprovada. A autora, a deputada Lia Nogueira, defendeu essa inclusão. E falar da construção desse projeto de lei, desse evento que é tão importante. Hoje nós debatemos tanto aqui no plenário sobre a questão indígena, a falta de água nas aldeias de Mato Grosso do Sul, não só nas aldeias de Dourados, mas outras áreas indígenas do Estado também. E quando a gente fala de dignidade, de humanização para os povos indígenas, a gente fala também desse concurso que entrou esse ano na sua 13ª edição, e que resgata a cultura, a tradição dos povos indígenas, das etnias Guarani, Kaiowá e Terena, na reserva de Dourados. Foi lá que surgiu esse concurso e que serviu também de referência para outras aldeias de Mato Grosso do Sul. Então, quero dizer aqui da satisfação da gente incluir esse concurso, Miss e Mister Indígena, no calendário de eventos de Mato Grosso do Sul, não somente o deputado Renato Câmara, como o evento em si, que mostra a beleza, a cultura, mas também pela valorização, pelo resgate ao respeito às comunidades Guarani, Kaiowá e Terena. Outra matéria que também começa a tramitar é de autoria da deputada Gleice Jane e propõe a criação de uma campanha educacional digital como ferramenta para enfrentar a violência na internet. Começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul projeto de lei de autoria da deputada Gleice Jane do PT, que institui a Semana de Educação e Conscientização sobre Segurança Digital para Crianças e Adolescentes, denominado Segurança em Rede. A proposta prevê a realização anual da campanha na 3ª semana do mês de maio. Esse é um projeto que nasce da necessidade da gente dialogar com as famílias, com a sociedade, sobre como as crianças estão expostas nas redes sociais. E as famílias não têm noção, a gente não sabe o que realmente acontece dentro desse espaço, porque a rede social é um espaço muito individual de quem está acessando ela, né? E a gente não sabe quem está dentro dela também. Eu, como professora, por diversas vezes dialogava com a juventude, com os meus alunos e perguntava sobre o que é que eles estavam participando, o que acontecia nesses espaços, nos trabalhos que a gente desenvolvia na escola também. E era muito forte a forma como eles falavam, as violências que estão presentes dentro desses espaços. Então tem muito bullying, tem muita opressão, tem muito racismo, tem misoginia dentro desses espaços que os adolescentes estão presentes. Somente nos 3 primeiros meses de 2025, mais de 500 denúncias de violência infantil na internet foram registradas no Brasil. A iniciativa tem como objetivo fomentar uma cultura de diálogo, prevenção e responsabilidade diante dos riscos do ambiente digital.
Além de promover a educação, a semana pretende também prevenir crimes virtuais e orientar pais, mães e responsáveis sobre os perigos do cyberbullying, isolamento social, autolesão e o sofrimento mental enfrentado por crianças e adolescentes na internet em Mato Grosso do Sul. E é muito importante que as famílias acompanhem, saibam como funcionam isso, dialogue com a juventude, não só as famílias, mas as escolas também. Agora, esse é um tema que a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco, a sociedade sabe muito pouco sobre isso. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, quanto mais a gente puder conversar nas escolas, nas mídias, na rede de TV, na rádio, em todos os espaços, para que as pessoas possam saber ajudar os adolescentes a se proteger. Deputado Caravina denuncia perseguição contra representantes sindicais e peritos papiloscopistas após a categoria participar aqui dos debates na Alemes pedindo melhorias para eles. O deputado Caravina subiu à tribuna da Alemes nesta quinta-feira para repudiar uma denúncia anônima encaminhada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O documento criticava a presença de peritos papiloscopistas nas sessões plenárias da Assembleia, onde a categoria reivindicava o reconhecimento como peritos oficiais. Caravina classificou a denúncia como uma tentativa de silenciar uma mobilização legítima. Isso demonstra uma perseguição, um problema que está tendo, e aí eu destaquei isso, existe uma divergência em relação aos peritos oficiais forenses e os peritos oficiais papiloscopistas, que os peritos oficiais forenses não concordam com essa oficialidade. Até enquanto isso está dentro do sindicato, é legítimo, há uma ação judicial que os peritos oficiais forenses entraram dizendo que é ilegal essa oficialidade, enfim. Primeiro, uma lei aprovada, sancionada, lei é lei. Enquanto ela não for declarada inconstitucional, não se discute, se cumpre. O movimento dos papiloscopistas recebeu apoio de diversos parlamentares que defenderam a unificação das carreiras de perito oficial e papiloscopista. A proposta foi aprovada pela Casa de Leis em outubro de 2024 e recebeu apoio de diversos parlamentares, entre eles a deputada Mara Caseiro. Eu quero deixar bem claro aqui, não houve qualquer tipo de prejuízo aos serviços desses papiloscopistas. Eles fizeram plantões, eles trocaram os plantões entre os servidores. O recurso que eles vieram até aqui também, o sindicato bancou, né? Então, assim, não teve nenhum prejuízo, porque se houvesse prejuízo, se eles não tivessem ido trabalhar, se tivesse ido alguém lá reclamar porque o serviço não estava sendo prestado, ainda assim teria que ser muito bem avaliado uma denúncia desse tipo. Durante a sessão, o deputado Caravina solicitou ao presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, o envio de um expediente ao secretário de Estado de Justiça, pedindo o arquivamento da sindicância que investiga os servidores que participaram das sessões no plenário. A medida visa garantir que não haja retaliações aos profissionais envolvidos na mobilização. Existe um princípio na administração pública, está estampado no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. Quero ser bem objetivo, né? É importante que a gente tenha claro que, se for olhar, né, a letra fria da lei, a pessoa não poderia estar aqui. Mas não é disso que nós estamos falando. Tá? O princípio da legalidade ele tem que ser compatibilizado com outros princípios. Nós estamos falando de servidores que vieram aqui para apoiar um projeto do governo do Estado, que depois de muita negociação faz uma reestruturação da carreira. O governo do Estado está atendendo a reivindicação, a Assembleia Legislativa faz uma força-tarefa, aprova e depois começam a caixa às bruxas, eu entendo, por causa da iniciativa de chefia, ou mal intencionado ou não alinhado com aquilo que o governo, de maneira austera, fez a partir do momento que fez a lei. Para mim, isso é iniciativa de alguma chefia que não pode permanecer no cargo, se manter uma sindicância dessa. Entendo que a Assembleia tem que agir forte. Motoristas poderão acertar os débitos do veículo na hora da blitz e evitar apreensão. Essa nova possibilidade foi aprovada esta semana.
Foi aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o projeto de lei de autoria do deputado Paulo Correia, do PSDB, que cria o programa Veículo Legal, que autoriza motoristas a quitar no momento da abordagem fiscalizatória débitos relacionados ao licenciamento, ao IPVA e a multas, por meio de pagamento eletrônico, Pix, cartão, entre outros. Vai lá fiscalizar alguma coisa no seu carro, a polícia de trânsito ou qualquer polícia, né, que te parar. Vai olhar, está vencido o seu IPVA. Tem uma maquininha possível dentro desse carro da polícia de trânsito. Vamos fazer um acerto? E nesse momento se faz um acerto. Quero pagar em 4 vezes. Passa o cartão, pagou em 4 vezes, está pronto, sai o slip de crédito, já fica em dia o contribuinte nesse momento. Isso é modernidade. É a mesma coisa da multa. Quantas multas são discutidas e quantas multas a pessoa que foi multada chega e fala assim, não, gostaria muito de pagar. Por quê? Evita que vá numa agência do Detran, evita que vá em uma agência fazendária para poder pagar uma multa que de repente poderia ter sido acertada no próprio local em que aconteceu o problema. Isso é modernidade, isso é feito em outros países do mundo. O Brasil é possível porque tem uma lei federal e nós estamos aqui acompanhando uma lei estadual para que o contribuinte possa efetivamente saldar o seu débito no momento em que ele for acionado pela autoridade policial. A medida se aplica apenas quando a única irregularidade é a falta de pagamento, excluindo veículos com pendências judiciais ou envolvimento em crimes. Tem hora que gera o guincho. Pátio do Detran, você tem que pagar a diária, enche o pátio do Detran com um monte de automóvel, não tem como haver uma fiscalização maior, seu carro pode ser depenado, né? Então nós estamos evitando um monte de coisa, uma coisa mais simples. Está devendo? Acerta a conta. Dia 19 de maio é o dia do Defensor Público e aqui na Lemes os deputados reconheceram o trabalho da Defensoria Pública Estadual, que é destaque no país. Durante a sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Júnior Mock entregou a Comenda do Mérito Legislativo ao Defensor Público Geral de Mato Grosso do Sul, Pedro Paulo Gasparim, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população. É com muita honra, imensa alegria que eu recebo essa uma das mais importantes representações aqui do Parlamento sul-mato-grossense. Eu fico muito feliz por ela coincidir com a Semana Nacional da Defensoria Pública e principalmente por ser dia 19 de maio, o dia da defensora e o dia do defensor público estadual do estado de Mato Grosso do Sul. Então eu fico muito feliz e eu a recebo, não em meu nome, mas em nome de todas as defensoras e defensores públicos do nosso estado. O Defensor Público Geral destacou os desafios e avanços obtidos à frente da instituição, ressaltando o compromisso da Defensoria Pública com a garantia dos direitos fundamentais e a ampliação do acesso à justiça. No ano de 2024, nós ultrapassamos 372 mil atendimentos no nosso estado, 150 mil atendimentos só na nossa capital. Então é um desafio muito grande a constante melhora do nosso atendimento em prol da população. É isso que a gente tem feito ao longo dessa gestão. Para o deputado Júnior Mock, a atuação do defensor Pedro Paulo Gasparim merece todo o reconhecimento da Casa de Leis. Olha, primeiro, pela pessoa, né, do Dr. Pedro Paulo Gasparim, que foi reeleito, né, defensor público geral pelos seus pares, demonstrando, né, o extraordinário serviço que ele presta à defensoria pública, e quando eu falo a defensoria pública, a toda a sociedade, porque a defensoria tem sob a sua responsabilidade o atendimento dos mais carentes, daqueles que necessitam, né, da justiça e não têm recursos para pagar. Então, o defensor público é ele
quem dá esse atendimento, é ele quem acaba resolvendo conflitos na própria defensoria antes de proposição de ação. Então, o defensor público tem um trabalho fundamental na distribuição e na aplicação da justiça. Júnior Mock também destacou a atuação da instituição como uma das melhores do Brasil. E aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem que reconhecer, eu diria que nós temos a melhor defensoria pública do país. E não sou eu que estou falando, os dados, os números mostram isso, né? É uma defensoria pública estruturada, com defensores de altíssima qualidade técnica, né? Muito bem formados juridicamente, todos eles prestando relevante serviço. E o Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no nosso YouTube, lá na Assembleia Legislativa de MS. Outras informações você também confere no nosso site, al.ms.gov.br. Eu volto na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.